diga assim, como você começou a trabalhar com esses materiais do cotidiano e o teu corpo? Qual foi a ideia original? Assim? Tá, é legal, eu vou tentar ser bem Linear, linear, exatamente. Eu construí essa linha do tempo, se é que já existe, porque são pouco tempo que eu trabalho, mas assim, de fato, eu começo com os objetos dentro de um contexto que assim, eu trabalhava, estava na faculdade e eu comecei a dar nó em tecido, porque eu trabalhava com tecido, exatamente. Enfim, pelos resquícios que eu comentei da história da minha mãe, que era costureira, tal, ela ficava ali costurando e sobrava esse material de tecido ali. E isso já era meio uma discussão para mim desde a infância, porque eu brincava com aquilo. Aí, na faculdade, tinha um exercício proposto, que era fazer uma escultura especificamente, que não fosse nesses argumentos clássicos, assim, que, sei lá, enfim, vamos esculpir, ou vamos isso, tal, tal. Era para trazer um material novo, assim. Eu levei o tecido e comecei a amarrar e comecei a construir, que está até aqui, ó. Começar a construir esses volumes de nós, assim, né? Fazer esses volumes de nós, tal, ia amarrando esses tecidos e ia construindo um volume. Quando eu fiz isso, eu achei tão bacana, interessante, eu comecei a ter interesse por escultura. Porque eu desenhava muito antes disso, eu sempre gostei muito de desenhar, ainda desenho, mas o meu lance era desenhar. E eu desenhava muito, muito. Quando eu fiz essa coisa com o tecido, eu comecei a perceber o volume, daí eu achei bacana essa coisa. No início eu comecei pensar muito mais em escultura do que em desenho. E a partir disso eu comecei a fazer algumas pesquisas, me interessar por esse assunto, e nesse meio tempo eu encontrei um livro do Saint-Exupéry, que é um livro dele que chama Saint-Exupéry por ele mesmo, o autor não lembro o nome, mas não é dele, nesse livro tem uma parte que chama O Nó das Coisas. Daí eu falei, nossa, que bacana, né? Enfim, o nó das coisas, que interessante, eu estou trabalhando com nó. E fui ler, e daí num texto dizia assim que a gente não tinha medo de morrer. A gente tinha medo de perder o laço ou o nó com as coisas que nos pertenciam de maneira afetivas. Nessa relação da afetividade do nosso cotidiano com o entorno das coisas. E daí ele dá até um exemplo que ele fala que um avião, quando um avião tem uma pane no deserto, que ele cai no deserto, o deserto deveria impressionar ele, porque quando você olha para o deserto é uma magnitude, né? Porque é uma dimensão estranha que deveria causar um espanto. Mas de fato o que espantava ele, o Saint-Exupéry no deserto, é quando ele fechava os olhos, ele lembrava dos armários solenes da casa dele cheio de louça. E essa imagem ficou para mim, assim, essa referência do objeto. Daí eu pensei assim, poxa, então eu vou começar a amarrar as coisas que eu tenho uma relação afetiva. Nisso eu comecei a pegar objetos de casa, alguns objetos até, algumas coisas de louça, que parece não, umas coisas de ágata, eu furava e amarrava com tecido, que eram umas coisas até que foi da minha avó. Nesse meio tempo eu percebi que eu não precisava associar exatamente com as coisas da minha história, mas eu precisava associar com as coisas da história, de qualquer história. E do tempo, enfim, e dessa coisa que acontece no nosso cotidiano, porque é isso que importa, não é só a minha história que eu estou contando ali, porque indiretamente se eu contasse a minha história, eu estava contando a história de outras pessoas, porque a obra de arte, você olha para ele, você se identifica e você vai de encontro com, enfim, com o histórico que você tem, você vai entender aquilo. Então eu pensei, não importa muito o objeto que eu estou amarrando, mas o que importa é o conteúdo que tem nesse objeto e que história que ele vai transmitir para cada indivíduo. Nisso eu comecei a amarrar um monte de coisa. Daí comecei a dar nó em tudo e dei nó até acho que na cabeça. Nesse meio tempo, naturalmente, quando a gente tem um trabalho, a gente está desenvolvendo, ele tem o objeto por si só, o trabalho por si só, ele tem uma atitude ele faz como se fosse um ping-pong, você vai e faz uma coisa com ele vai e faz uma coisa com você. Então, nesse meio tempo que eu fui trabalhando com esses objetos, ele fez uma coisa comigo, ele fez eu desassociar que o nó exatamente não era um nó propriamente ilustrado, mas era o nosso objetivo. E daí eu peguei uma cadeira e coloquei em cima de umas louças. Porque eu pensei, se eu colocar essa cadeira em cima de umas louças, eu fiquei imaginando se alguém senta sobre essa cadeira, ela cria uma tensão. À medida que ela cria essa tensão, esses objetos que estão embaixo, eles são presos. À medida que eles são presos, ali tem um nó. Daí eu comecei, bom, então eu tenho que tensionar as coisas para contar dessa história. E aí saiu o nó e entrou só o simbolismo do nó. Daí saiu tudo do nó, assim. O nó, ele virou tensão. Neste meio tempo, trabalhar com a tensão,
e pensar o nó e a relação das coisas com o entorno, eu pensei, bom, se é as coisas e o entorno... Daí eu li uma coisa do Richard Serra, que ele falava que quando ele enfim, ia admirar uma escultura provavelmente renascentista, então ele ficava pensando também sobre a ação do escultor sobre aquela escultura. Então, imagine o desgaste que ele tem para construir uma escultura de mármore gigantesca que a gente vê, enfim, sei lá, vamos pensar qualquer escultura do Michelangelo gigantesca ali, o tempo que aquele artista leva e como que era essa situação do corpo em relação àquilo. Tá. E quando eu li isso, eu achei interessante, comecei a pensar a participação do artista no trabalho. Deixa eu interromper, tem um vídeo seu que você prende pedaços de vidro no seu rosto contra uma superfície de vidro e aí você tira e deixa cair. Qual era a ideia? Exatamente o rompimento dos nós? Então, vou tentar linkar o que eu estava falando com isso. Essa coisa da importância do corpo se associar aos objetos foi exatamente isso. Pensar que o meu corpo, junto ele constrói, junto ele participa, ele também é a coisa. Porque quem faz é quem é, entre aspas, de certa forma. Ele também participa daquilo, aquilo também se impregna um no outro. E neste caso, falando desse exercício, por exemplo, deste trabalho que é este vídeo, eu comecei também pensar contar essas ações em movimento, porque até então eu só fotografava. Então, como eu posso contar isso em movimento? E quando eu faço esse vídeo, o curioso que eu acho que é mais a questão de uma fragilidade desse elemento, que é o vidro, que é uma transparência. Então eu aproximo o meu rosto de uma chapa de vidro, porque, embora quem está assistindo fique achando que é meio estranho, parece que aquele objeto está flutuando, porque você não vê essa placa de vidro que está em frente, né? Então você coloca eu colocava enfim, um vidro, e quando ele soltava, ele criava esse som, estourava, e é como se fosse que ele ganhasse o espaço. Tá. E que tem também a ver com o trabalho do Richard Serra, que é quando ele tem um trabalho que ele joga chumbo assim no rodapé do ateliê dele, e é como se fosse que a escultura vai se diluindo aquele espaço. E era mais ou menos um pouco dessa ideia, assim, que eu tenho um costume de permeando um pouco o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, e vou trazendo isso para o meu trabalho naturalmente, assim. Agora, está tendo uma evolução. Você inicialmente começou com um trabalho com tecidos, amarrou objetos. Hoje em dia não existem mais tecidos, existem só os objetos presos a você. Onde é que você está indo? Qual é o caminho que você está sentindo que você está indo?